Você disse que no começo da sua fala que vocês não estavam bem naquela fase, né? E hoje vocês ministram a casais aí, eu já vi aqui algumas ministrações suas aí, né? De você falando num lugar, tua esposa falando, depois os dois juntos falando, né? E o que Jesus fez no teu casamento, né? Primeiro que não era casamento, né? Chegou a um casamento, né? Mas como é que ele foi construindo isso também? Como é que você se percebeu marido, ela como mulher e assim por diante, né? Foi um processo, pastor, que assim, ó, ainda hoje a gente, tanto eu como a gente veio de lares que nossos pais foram casados com as nossas mães a vida inteira. Meu pai faleceu em 2007, casado a vida inteira com a minha mãe. O pai da Ali e a mãe da Ali são casados. É interessante ter que falar disso nos dias de hoje, porque é cada vez mais incomum. Mas a gente teve referência de pai e mãe dentro de casa. Mas isso não quer dizer que o casamento dos nossos pais foi perfeito a vida inteira. Bom, nenhum casamento. Nenhum é. E a gente primeiro é confrontado com a informação que a gente carrega, a bagagem que a gente carrega. Então, quando a gente, de certa forma, a gente vai viver junto antes de ser casado, como casado, sem ser casado, vivendo a nossa vida louca, mas querendo fazer dar certo, é uma grande confusão. E na hora de querer cada um ter o seu papel exercido dentro de casa, a informação que a gente carrega é a que a gente teve. Quando eu vi, eu estava sendo meu pai na vida da Alexandra, brigando como meu pai brigava com a minha mãe, e a Alexandra se comportando como a mãe dela. Isso é natural porque você carrega essas referências. Até a gente aprender que Deus tem uma medida. E a gente começa então a se espelhar em gente que é uma boa referência. A gente começa a olhar para outros casais, mas ao mesmo tempo tendo que descobrir em tempo real como fazer isso dar certo com a carruagem andando. E levou tempo, levou muito tempo até a gente aprender a se respeitar, a gente aprender a discordar, a gente aprender até a brigar. Né? O casal precisa aprender a brigar, né? A aprender limites dentro de uma discussão, aprender que isso tem que levar para algum lugar e não simplesmente como a gente veio do mundo, as nossas discussões tiveram que mudar muito, né? Porque não dá simplesmente para você trazer isso para o ambiente. Agora, conhecendo a verdade e a luz, eu preciso entender, essa é a filha do papai, né? Eu tenho que tratar ela bem. E a vida de casado, ela foi uma grande revolução, mas ao mesmo tempo foi a melhor coisa que eu conheci. Eu não consigo me imaginar solteiro hoje, eu não consigo imaginar onde eu estaria se eu não fosse o marido da Alexandra. Né? E de como ser marido da Alexandra me mudou como homem. Me transformou como homem, porque agora é um entendimento a respeito de cuidado, é um entendimento a respeito de ser provedor, de honrá-la, coisas que no passado eu não tinha. Assumir um papel. Que a Bíblia, ou seja, né, coloca. Ser marido da Alexandra me transformou como homem. Eu tenho certeza que do outro lado também aconteceu. E ela escreveu um livro, né, sobre essa questão feminina do casamento, né? E até achei interessante o título do livro, né? Ela está se achando. O que ela quer dizer com isso aí? Foi um título que eu até participei. Eu ia perguntar para ela, mas hoje não está aqui, eu vou perguntar para você. A gente é um mesmo, dá para responder. Ou ela está se achando. A Alexandra, ela tem uma personalidade muito peculiar. Ela não tem filtro algum. Ela simplesmente, o que vier no coração dela, ela solta. E eu creio que Deus ama isso muito a respeito dela, principalmente em dias como hoje, onde ninguém fala mais. Eu estou só imaginando, né, como é que era esse casamento antes de Jesus, né? Ela sem filtro, você doido, então maluco. Os dois doidos, né? Mas ela sem filtro e eu sem noção. Então, assim, foi uma grande obra que Deus tem feito. Mas o Ela Está Se Achando, ele é a transcrição de uma série de lives que ela fez no tempo da pandemia. E a base disso tudo é o que ela já tem ministrado para muitas mulheres há muitos anos. A Alexandra, quando eu vejo ela, eu vou dormir, ela está aconselhando gente no Instagram. E eu falo, quem é, amor, que você está falando? Ela fala, não sei, uma menina aqui. E assim a vida toda. Ela realmente se importa com quem ela nunca viu. E ela gasta tempo, meses, às vezes aconselhando uma pessoa que ela nunca viu. E depois ela ouve os testemunhos, enfim.
ela teve essa experiência de simplesmente pelo fato de se importar. E, cara, às vezes tudo que a gente precisa, tudo que Deus precisa, às vezes, é alguém que se importe. Porque a compaixão vem e aí o Espírito de Deus se move. Através desse material, ela compartilhou meio que a história dela de se encontrar. Ou ela está se achando, é uma maneira engraçada de duplo sentido, porque como ela tem essa personalidade muito... A Alexandra é super segura, ela tem uma autoestima lá em cima, ela não precisa de elogio para ela não precisa de forma alguma. Eu faço todo dia, mas ela não precisa. Ela se elogia mesmo, se precisar. Eu falei, cara, ela está se achando, é uma coisa que é engraçada, porque ao mesmo tempo fala de um aspecto da sua personalidade. Muita gente fala, pô, essa mulher se acha. Ela fala, não me acha, eu sou. Tipo assim, ela é bem resolvida quanto a isso. Mas, ao mesmo tempo, a respeito das mulheres se encontrarem. Porque hoje em dia ela discerniu, por experiência dela, esse ambiente onde se fala muito de empoderamento feminino e disso e daquilo, ou seja, a identidade da mulher parece que está do lado de fora dela. Ou seja, é o mundo ao redor que fica dizendo que a mulher é, o que ela deve ser, e pelas experiências dela com Deus, o melhor que ela encontrou a respeito dela mesmo estava dentro. É o reino dos céus que está dentro de vocês. É aquele negócio, cara, quando Deus me fez, Ele colocou essas sementes dentro de mim, que na presença dele, elas vêm à tona. E os frutos vão vir e naturalmente vão dizer quem eu sou. É a respeito, o texto básico que ela usou foi a parábola da dracma perdida. Quando essa mulher, é incrível, numa série de 3 parábolas, ali em Lucas 15, onde Jesus fala de um homem que tinha ovelhas, de um homem que tinha filhos, e de repente no meio ele fala de uma mulher que tinha valores dentro de casa. E esses valores se perdem do lado de dentro, eles não estão perdidos do lado de fora. Eles se perdem do lado de dentro. E aquele negócio, o que se perde do lado de dentro não está perdido. O que se perde do lado de dentro, você só precisa acender a luz, limpar e encontrar o seu tesouro do lado de dentro. E ela fala isso sobre a verdadeira identidade feminina. Cara, isso que você nasceu para ser, está tudo dentro de você. O melhor que você pode ser na vida é quem Deus te fez para ser. É encontrar esse tesouro do lado de dentro. No momento que você encontra, a alegria transborda para amigos e vizinhos. Ou seja, ela sai de dentro de casa. Que bacana, olha. O pastor, até aproveitando essa fala do Rodolfo, eu fiz algumas perguntas aqui e o pessoal comentou que numa entrevista vocês falaram que vocês são muito diferentes, né, Rodolfo? Um do outro. Completamente. Como que né, quais a diferença que vocês têm e como que vocês aprenderam a lidar com essas diferenças e assim, né, à luz da palavra de Deus? No começo era uma grande dificuldade, absurda. Era tipo uma coisa que, principalmente quando a gente estava junto antes de Cristo, a gente olhava um para o outro e falava, cara, como é que a gente está junto? Tipo assim, a gente se amava, sempre se amou absurdamente desde o dia que a gente conheceu. Não, vocês têm que contar como é que você conheceu. Sim, sim. Já vou nessa parte aí. Acontece que a ilustração que eu uso, normalmente é a respeito de um técnico de som, de alguém que opera uma mesa de som. Tem graves, médios, agudos ali, que são fundamentais. Se eles estiverem em desarmonia, vai aparecer um defeito. Grave demais é um defeito, agudo demais é um defeito. Então, às vezes, a gente precisa colocar a nossa vida com a nossa personalidade na mão do Criador e deixar ele regular a nossa personalidade. Né? Não simplesmente, você é muito isso, você é muito aquilo, por que você não é mais assim? Ou seja, são aspectos da nossa personalidade que só estão em desarmonia. Os nossos defeitos aparecem quando, cara, tem algo de mais ou de menos. Quando Deus equilibra, Ele regula, equaliza a nossa personalidade, então, às vezes, o ser manso deixa de ser passivo. O que Jesus sempre elogiou, bem-aventurados os mansos, mas se você se torna manso demais, você se torna passivo, isso é um defeito. Né? Manso de menos é um defeito. Tem que ter o equilíbrio. Minha esposa, por exemplo, é proativa. Proativo demais, ela trabalha, engole todo mundo, atropela todo mundo, não dá para trabalhar em equipe nunca. Verdade. Então, equaliza isso. A gente olhava um para o outro, a gente via esse desequilíbrio. Então é defeito, defeito, defeito. E eu vou falar da minha parte. Eu tinha muitas questões com a personalidade da minha esposa, mesmo porque gaúcha, italiana, meio alemã, então assim, é personalidade pura. Eu que o digo. E assim,
até entender que não é um defeito da minha esposa ser quem ela é, Deus fez ela desse jeito. À medida que ela anda na presença de Deus, esses atributos vão se equalizando, a maturidade vai vindo, vai aprendendo a administrar. E às vezes o que é uma dificuldade para ela, talvez eu tenha de sobra. Então é nessa hora que, como um só, um equilibra o outro. Porque não é só a respeito de um relacionamento com Deus, mas é com o próximo também.